Eu atuo no direito criminal contra falsas acusações. Ah, aí que tá. Você não ganha dinheiro com seus clientes? Assim como você ganha dinheiro também lá na Como? onde você tá. Mas é com misoginia que eu tô ganhando dinheiro? Não, eu Ou não é acolhendo vítimas de estupro, inclusive homens? Eu não prego ódio contra as mulheres. Mas você lucra, eu não lucra? Luto contra, eles não são, tipo, clientes seus? Ódios, e eu masculinistas não não são nada seus clientes? com isso. O seu trabalho é lucrar com masculinistas. Em disputas de custódia, tribunais favorecem as mães. Infelizmente, culturalmente, o que nós verificamos diariamente no judiciário é que ainda existe essa ideologia que, diante de uma disputa da guarda da criança, a mãe tem que ficar com a criança. Só que o que precisamos entender é que os mesmos direitos que uma mãe tem, o pai também tem. Quando nós pensamos em um processo judicial de guarda, o objetivo uma regulamentação. Quem é que, no melhor interesse da criança, pode ter o lar de referência daquele menor na sua casa? Quem é que melhor presta os melhores cuidados, tem a melhor estrutura, que pode oferecer todo o cuidado para aquela criança? Ou seja, se eu tenho esse pensamento, eu não posso colocar como sendo somente a mãe que possa ficar com a criança. Só que, infelizmente, na prática é o que nós verificamos. Como eu falei para vocês, tem muitas pessoas que buscam, homens, né, buscam ter acesso aos seus filhos, que, infelizmente, o judiciário acaba aplicando finais de semanas alternado, o que daria 4 dias no mês, o que é um absurdo. Isso eu estou falando de pais que entram na justiça tentando regulamentar aí uma convivência paterna, né? Infelizmente, ainda tem atrelado esse entendimento que a gente precisa destruir, né? Acabar, que a guarda tem que ficar com a mãe. Meu nome é Jamile Venceslau, tenho 34 anos e sou advogada do direito do homem há alguns aninhos aí. Quase 9 anos atrás, veio um homem no meu escritório e ele veio informando que tinha sofrido uma falsa acusação. Eu, com a minha mentalidade ainda da escola, no sentido de que como um homem pode sofrer uma falsa acusação envolvendo a Lei Maria da Penha. Eu recebi esse caso e esse caso transformou não só a minha vida, mentalidade, como o meu estilo profissional. E por causa desse caso, onde ele foi absolvido depois de 2 anos, e eu percebi que realmente existiam falsas acusações, eu comecei a atuar no direito do homem. A minha camiseta já diz tudo, eu sou um pai alienado, eu vivo isso na minha vida pessoal. Eu não quero pessoalizar, mas enfim, eu quero só dizer que isso foi o que motivou todo o meu trabalho. Eu começo sendo afastado das minhas filhas há 6 anos atrás, vão completar 6 anos atrás, eu estou na justiça brigando como pai alienado, as minhas filhas são vítimas de alienação parental. Eu percebo claramente que essa afirmativa ela é real, eu sinto na pele isso, estou há 6 anos, não fui nenhuma vez ouvido pelo juiz, isso é que é grave, você que me assiste, tenta entender, quando você precisa provar que você não é aquilo que estão te acusando, você espera que o juiz vá te ouvir, o juiz vai te chamar e, ó, peraí, deixa eu ouvir esse pai que ele tem a falar. Não, a mulher pede uma protetiva, ela ganha imediatamente a protetiva sem apresentar prova alguma, te afasta dos seus filhos em um processo de divórcio. Ela coloca aquilo como uma necessidade, a guarda tem que ser dela, muitas vezes porque a mulher deseja que a pensão fique com ela, por mais que a mulher foi para o trabalho, foi para a vida real, ela não quer ter que ela pagar a pensão, ela quer que a pensão seja paga para ela. Então sim, nós temos hoje dentro do judiciário matriarcal, misândrico, anti-homem, uma clara preferência por mulheres na hora que você trata de temas tão delicados e importantes quanto o seu filho, quanto uma criança, a vida de uma criança. É bizarro, é absurdo e eu quero crer que ainda é possível mudar isso, mas existe e muito. Meu nome é Alexandre Paiva, tenho 49 anos, administrador, influenciador digital, pai da Yasmin e da Rafaela, pai alienado, fundador do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem, porque ao me ver vítima de um problema tão grave quanto esse, ser afastado sem motivo algum das próprias filhas pequenas, menores de idade, e encontrar a situação que eu encontrei no judiciário, eu me vi na obrigação de lutar contra essa situação caótica que o homem enfrenta hoje no judiciário. Nós temos por definição,
um judiciário feminista, um judiciário matriarcal, onde a mulher tem todo o controle, após o divórcio, sobre os filhos. E o homem tem que correr atrás, provar que não é um bandido, que não é um estuprador em potencial, que não é um agressor, que não é um ameaçador. Inverteu-se o ônus da prova. Quem acusa, hoje, tem todo o poder. E quem é acusado tem que se defender e sem ferramentas dentro do Poder Judiciário. E eu me senti na obrigação de lutar contra isso, por mim, pelas minhas filhas e por todos os homens que enfrentam o mesmo problema no Brasil, que depois de passar por ele eu percebi que são milhares. Eu concordei com a afirmação e eu vejo feministas repetindo, isso foi dito aqui antes, certamente vai ser dito depois, seria dito várias vezes se fosse mais longo aqui. Esses problemas são problemas criados pelo sistema machista e patriarcal. Antes do início do século XX, houve um movimento de mulheres para garantir que a guarda das crianças ficasse sempre com as mães, em caso de separação ou divórcio. Eu agora estou com uma certa dúvida, mas eu creio que a pessoa mais proeminente desse movimento foi uma inglesa chamada Caroline Norton, se eu não me engano com o nome dela, e houve uma série de apelos emocionais, muito da propaganda feminista é feita através de apelos emocionais e essas estatísticas distorcidas. E a gente pode falar parte a parte, não vai dar tempo, mas poderíamos falar e podemos falar quando for possível. Quando essa sociedade chamada de machista patriarcal decidiu dar liberdade para as pessoas poderem se separar à vontade, ela colocou que as contas, as despesas dos filhos e da ex-esposa iriam continuar com o homem, mas a guarda dos filhos também ia ficar com o homem. O que o movimento feminista daquela época fez foi: nós queremos que a guarda fique com as mulheres. Foi chamada de doutrina, era uma doutrina jurídica chamada Tender Years Doctrine, a doutrina dos primeiros anos. As crianças são pequenas, elas precisam mais da mãe do que do pai. Então a mãe deveria invariavelmente ficar com as crianças, mas as contas deveriam continuar com o pai. Isso é o que eu chamo de igualdade orwelliana ou igualdade feminista. Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Então as mulheres, por igualdade, elas ficam com as vantagens e com os direitos, e os homens, por igualdade feminista, ficam com as responsabilidades e com os deveres. Então, assim, o que as feministas de hoje, e já faz algumas décadas, dizem: olha, isso é uma criação do patriarcado. Isso foi algo pelo qual as feministas de então lutaram bastante. Lutaram com a ajuda, claro, sempre dos homens e de juízes, porque o caso da Caroline Norton é porque ela era uma pessoa de alta sociedade e ela se casou com um advogado, mas esse advogado, ele e ela tinham uma picuinha e ele parecia que era uma pessoa também, os dois, não de um caráter muito bom, mas ele queria ter a guarda dos filhos para ele e ele alienava ela. E a alienação, ou seja, o afastamento dos pais, da mãe, do pai, dos próprios filhos, pode causar um profundo sofrimento na pessoa. Eu sou Aldir Gracindo, tenho 52 anos, eu sou professor, sou empreendedor, eu defendo os direitos humanos também dos homens, porque eu acho que isso é importante. Eu penso que isso é importante não só para os homens, como para as mulheres também, para a sociedade como um todo, para as crianças, para os filhos. Algumas pessoas chamam isso de masculinismo, eu não sou masculinista. Masculinismo sugere uma ideologia ou uma filosofia, algum tipo de escola de pensamento. Esse não é o meu caso. O que eu defendo são os direitos humanos, os direitos civis, incluídos também dos homens. Sobre essa questão das mulheres se beneficiarem em custódia, eu discordo dessa afirmação porque eu acredito que a custódia é muito mais sobre a criança do que sobre a mãe e sobre o pai. Questões que nós estamos debatendo até agora, papéis sociais de gênero, a divisão entre mulheres e homens, qual que é o papel da mulher e do homem na sociedade, e estruturalmente a justiça, ela acabou de alguma maneira modificando o Código Civil mesmo, porque até 1916 as mães não tinham acesso aos filhos, à guarda dos filhos, caso elas se separassem. Após 1916 que as mulheres puderam
puderam ter acesso a essa guarda compartilhada. Isso no Brasil, no caso, né? Que até o Código Civil de 1916, as mulheres não tinham direito à propriedade e a criança era vista como uma propriedade. Então, passava para o pai e o pai que tinha que cuidar da criança. Então, a mulher não tinha direito a bens, a propriedade, a conta bancária, a nada. Depois disso que a gente começou a ocupar esse espaço de conseguir ter a custódia dos nossos filhos. E hoje se estrutura muito esse lado realmente que vocês falaram do judiciário beneficiar mulheres, mas não é um benefício para as mulheres, mas é para as crianças que eles veem que as mães vão conseguir cuidar muito mais dessas crianças do que os pais que não são ensinados desde criança a cuidarem de crianças. Nós somos educadas desde crianças a cuidar de bebês. Nós somos ensinadas desde crianças a brincar de casinha. Vocês são ensinados a dominar o mundo. Vocês são ensinados a outras coisas diferentes. Mas aqui, lembrando, eu sei que existem famílias diferentes, eu sei que tem famílias que vão educar você diferente, que vão educar ele diferente, mas quando nós falamos de sociedade, é exatamente por esse motivo que a justiça, de certa maneira, direciona para as mães a custódia dos filhos. E aí entra um questionamento também. Em dados, existem pouquíssimos pais que pedem a custódia dos filhos, ou a custódia total dos filhos. E nós, feministas, defendemos o quê? Não a custódia total para as mães, ou a custódia total para o pai, nem para responsabilizar totalmente a mãe do trabalho do cuidado, mas uma guarda compartilhada, porque é injusto uma criança ficar na sexta-feira com a mochilinha esperando o pai e o pai não chegar. Porque o pai decidiu viajar no final de semana. Ou a criancinha fica mandando mensagem pro pai falando: pai, por favor, você não vai vir me ver? Vai ter coisinha na escola. E isso acontece com muitas crianças, porque nós temos milhões de crianças sem o pai na certidão de nascimento. Então, assim, nós percebemos que a justiça, sim, de uma certa maneira, acaba beneficiando a criança para ter contato mais com a mãe do que com o pai, porque se imagina que existe essa estrutura onde as mulheres vão cuidar dos filhos muito melhor do que os pais. E por isso se leva para o lado feminino. Mas isso não quer dizer que homens não sabem cuidar de crianças, que homens não podem ser bons pais. O que nós imploramos mesmo para a sociedade é que cobre a paternidade dos pais, que os pais fiquem presentes, que os pais amem seus filhos, que os pais visitem as crianças. Por exemplo, eu acho muito injusto que o pai vai falar agora que ele não vê a filha há 6 anos. Mesmo que exista essa lei de alienação parental, quem está sofrendo não é tipo você e a mãe, são as filhas, que basicamente não vão ter acesso também ao pai. Mas aí entra o questionamento, porque há 6 anos também a justiça não libera que você veja suas filhas, não tem algo por trás que é individual de você? Não quero entrar no mérito também, mas é esse questionamento. Quem está se beneficiando disso não está sendo nem você, nem a sua esposa. Quem está sofrendo mesmo é a criança que não está tendo acesso ao pai. Então, a nossa defesa é realmente a guarda compartilhada de forma igualitária para os dois terem essa responsabilidade e a criança, no final de tudo, sair com uma família saudável. Eu sou Caroline Sardá, eu tenho 27 anos, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, sou criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos e eu me identifico como feminista e sou organizada em movimentos feministas porque eu acredito na organização de mulheres pelos seus direitos. Eu acho que apenas pela organização de mulheres a gente vai conseguir garantir a nossa libertação e também conquistar as nossas reivindicações. Eu vou justamente nessa linha. Quem é beneficiada é a criança, não se trata da mãe. A custódia é sobre a criança. E o judiciário, felizmente, que inclusive é composto majoritariamente por homens, juízes de primeira instância, desembargadores, enfim, ministros dos tribunais superiores, são homens, né? E entendem dessa forma porque entendem justamente, e aí vocês gostam de citar essa questão dos dados, né, de forma subjetiva, então vamos pegar quantos homens... Mas vocês citam de forma subjetiva e não de forma objetiva. A gente pode pegar, então, quantos... A gente pode pegar homens que são presos por não pagar pensão, e tem que ouvir aqui que é para a mulher, porque o cara paga R$400 e ele acha que realmente está bancando a mulher, né? É uma coisa cômica, chega a ser cômica. Não, chega a ser cômico, eu estou dizendo, dando um exemplo. Não paga um mês de comida da criança. E tem que ser preso mesmo, né? Porque, assim como o discurso a mulher fez, então são contra o aborto porque a mulher fez, então tem que arcar. Ué, o homem não fez, então tem que arcar, né? Então tem que pagar mesmo, tem que se responsabilizar por isso. Então, isso é importante. Em relação à medida protetiva, isso não implica no processo criminal. Então, se ela fez uma medida protetiva, eu não sei o que aconteceu entre vocês, e não é da minha conta, é do judiciário e da conta de vocês, mas isso em si não pode ser um impeditivo para você não ver os seus filhos. Eu concordo, você não pode, entende? Então, quais são os motivos que o judiciário não está deixando você ver os seus filhos? Eu não sei, eu desconheço. Agora, a medida protetiva em si não é motivo para isso, até porque a relação
casal, né, é uma coisa, a relação com os filhos é outra coisa, né? Então, nesse sentido, nós dois, inclusive, estamos de acordo que você tem o direito de ver os seus filhos se, enfim, você não deve nada à justiça. Então, você tem esse direito. Eu sou o Leonardo Grandini, tenho 22 anos, sou advogado e também jornalista, ganhei repercussão por conta de alguns embates com figuras famosas da extrema-direita e desse universo Red Pill. E eu me entendo enquanto um homem feminista, porque eu acredito que vá muito além das liberdades individuais e das características individuais o aspecto do machismo na sociedade brasileira e no mundo como um todo. Mas na América Latina isso é mais pungente, né? Então eu me entendo como um feminista porque fui criado por uma mãe presente nesse aspecto, fui criado por vó, fui criado por pessoas que me orientaram, que me instruíram, inclusive minha mãe também é advogada e advoga em defesa das mulheres, então eu cresci num lar que me orientou de certa forma nesse sentido e acabei me instruindo com o passar do tempo, enfim, em relação a esse assunto, né? E lido bem aí com esse novo universo red pill e masculinista que assombra hoje as redes sociais no Brasil e no mundo. Eu discordo dessa frase porque ela diz que as mulheres são favorecidas por esse fato. Primeira coisa é que é um fato, as mulheres ficam mais com a guarda dos filhos, mas não acho que elas são favorecidas por isso. Acho que é, inclusive, muito triste e reflexo do machismo que isso seja dessa maneira. Porque dizer que elas são favorecidas significa que elas estão tendo algum tipo de benefício. E eu pergunto, qual é exatamente o benefício de você ser a pessoa responsável pela produção e reprodução da vida de um outro indivíduo? Qual é exatamente o benefício de você ter que arcar com todos os custos financeiros, emocionais, etc., cotidianos da produção e reprodução da vida de uma criança? Não estou dizendo que é ruim, digo, acho que as pessoas que são mães, pais, etc., genitores, que querem seguir esse caminho, escolhem, por livre e espontânea vontade, adquirir essas responsabilidades. Mas é horrível você ter que ter essa responsabilidade individualmente sem a contrapartida disso ser dividido. E eu acho que aqui se inverte um pouco qual é o problema real. Porque o problema real não é que as mães ficam com a guarda. O problema real é que os pais são pais ausentes. Da mesma maneira, quando se fala sobre falsas acusações, o problema não são falsas acusações, em que pese elas existam. Mas o problema real é a subnotificação de uma série de casos de violência. E eu acho que essa metodologia que vocês implementam de inverter as coisas, quem distorce a realidade, na verdade, é quem faz esse tipo de coisa. E vocês criam aqui uma concepção que é simplesmente irreal, porque o judiciário, sendo em sua maioria masculino, supostamente está beneficiando as mulheres e os principais atingidos estão sendo os homens. Então, o cenário pintado é o seguinte: tem um setor de homens feministas que beneficiam as mulheres, tem um setor de homens oprimidos que não são capazes de enfrentar os mandos das mulheres, todas as outras mulheres são feministas porque querem punir os homens, e os únicos que estão fazendo as coisas certas e lutando pelo justo é um grupo seleto de pessoas que defende a ideologia que vocês defendem. Parece que ele falou da psicose, né? Que a gente tem meio que um negócio de psicose. Foi psicose ou... Eu falei engraçado. É engraçado. A sensação que eu tenho é que é psicose. É engraçado que parece que parte deles isso. Meu nome é Mandy, tenho 29 anos, sou redatora, sou militante há mais de 10 anos e faço parte do Rebeldia e do PSTU. E eu me declaro feminista porque eu luto pelos direitos das mulheres e eu luto para que a gente tenha equidade nesta sociedade. Mas o meu feminismo, ele tem um corte bem marcado de classe. Por isso que eu me reivindico feminista marxista, feminista classista. Porque eu entendo que a luta em defesa do direito das mulheres tem que estar combinada com a luta contra o sistema capitalista, contra este modo de produção e reprodução social, que é o que perpetua os privilégios e as desigualdades. Não sei se a Mandy encerrou, porque na realidade, antes de vocês, a Jamile já tinha me pedido há mais tempo. Tá certo, que ela gostaria de falar, mas eu não sei se tu encerrou, Mandy, o teu... É isso. Léo, você falou que nós invertemos, inclusive também foi uma fala dela, não sei se tu utilizou essa palavra, mas que nós invertemos dados. Sua colega, antes da tua fala, ela chegou a dizer assim, existem dados, algo muito subjetivo, que homens
que homens nem entram com o processo, ou menos homens entram com o processo, mais ou menos assim. Não citou qual é a fonte, não citou que tipo de dados esse, porque eu desconheço, né? Até porque quem entra querendo a guarda são, em sua maioria, o sexo masculino, o pai, que quer ter acesso aos seus filhos. E aí existem 2 pontos aqui. Primeiro ponto, que foi citado aqui, mas não entre você e você, mas sim entre a sua colega, que ela chegou a dizer assim, existem pais ausentes ao ponto de não terem sequer as crianças o nome no registro civil. Calma lá, como pode uma mãe ficar grávida de uma pessoa que não tem um elo, não tem uma afetividade, não tem sequer um relacionamento mais sério e ficar grávida, ao ponto de não conseguir encontrar, localizar o endereço, porque hoje se uma mãe vai registrar e não tem o nome do pai, o Ministério Público inicia um processo de averiguação de paternidade. Se não encontrar realmente esse pai, não tiver informações nenhuma, a criança vai ficar sem o nome do pai no registro civil. Olha a que ponto estão chegando e vocês não abordam esse tema da responsabilidade da mulher. Eu vou continuar porque eu esperei todo mundo falando. Se o pai sumiu, é culpa da mãe. Ao ponto da mulher se relacionar, criar uma vida de total irresponsabilidade numa situação e num contexto como esse, e depois vocês vêm aqui botar a culpa de novo no sexo masculino. O que o sexo masculino tem a ver com isso? Segundo ponto, infelizmente, como eu havia falado, e aqui eu vou frisar, os homens entram sim querendo ter acesso. E, infelizmente, aqui eu vou concordar com você, e eu acho que você também citou isso daí, que chega em alguns momentos homens e mulheres também, tá? Mulheres também, que o pai com a guarda, as mulheres não vão pegar as crianças no dia da convivência. Eu não uso visita, porque eu odeio essa palavra, no dia da convivência. Mas isso é um número, voltando aqui para as pessoas que eu conheço, e os homens que eu conheço, e os pais que me procuram, é totalmente imaginável uma situação como essa, porque eles buscam o acesso. Agora, o que eu estou querendo te falar é que se o pai ele procura a justiça para ter acesso, a conviver com os seus filhos, por causa justamente que a mãe impediu, o próprio judiciário vai lá e diminui os dias. Eu tenho um caso, só para tu ter uma ideia, e aqui um caso interessante que os próprios pais entraram num acordo, olha a situação, entraram num acordo de tantos dias de convivência, né, fixando aí a guarda compartilhada que ela citou, né, que na minha visão, se for aplicado da forma como eles escolheram, os pais escolheram, que beneficiava o direito da criança, né, de ter ambos em proporção igual, o Ministério Público se manifestou contra e o juiz não homologou aquele acordo. Ele só chegou a homologar depois, sabe quando? Quando tivemos que recorrer, sabe? Porque ali era o interesse, porque na visão deles, mesmo sendo guarda compartilhada, eu creio que você não sabe disso, eles não querem aplicar uma guarda compartilhada justa de 50%, ou chegando no percentual de 50% para cada genitor. Eles colocam, mesmo sendo uma guarda compartilhada, eles colocam lá de referência o materno, sabe? E o pai, aqueles finais de semana alternados. E é isso que eu fico chateada. Eu queria apenas, de maneira bem rápida, responder algumas colocações. Como no caso da Jamile, foi bom que vocês concordaram que existe um problema, a alienação parental existe, é um fato social que tem que ser observado. Quando cita-se um argumento falacioso de que no judiciário, assim como na política, a maioria são homens, eu cito para vocês o seguinte, pesquisem. Existe um protocolo do CNJ chamado Justiça com Perspectiva de Gênero. Se você pegar esse protocolo, ele praticamente obriga o juiz a tomar a voz da mãe, nesses casos, como a que determina, é determinante. Muitos juízes têm medo de tomar punição do CNJ, vocês não seguirem essa cartilha. E eu fui estudar, enfim, eu fui analisar sobre essa questão dessa cartilha. Quando eu pego, se não me engano, são 20 pessoas que participam ali, eu fui pesquisar a vida de cada um. Todos feministas. Então, quando você manipula a informação falando, não, mas a maioria do judiciário e da política são homens, o feminismo é muito bem organizado e isso eu tenho que reconhecer. Isso eu reconheço que o feminismo é muito bem articulado e assim, organizado. Então, eles forçam em pontos específicos, estrategicamente falando, que obrigam o próprio judiciário a tomar
a voz e o interesse da mãe como o principal e deixar o homem de lado. Porque se você for e der para o homem o direito, você vai estar entrando nesse problema, você pode sofrer uma punição do CNJ, você enquanto juiz pode ter uma punição. Eu vou te dar um exemplo, só para a lei que foi criada, agora eu não recordo o número da lei, em que se tiver indícios de violência doméstica envolvendo a mãe, e aí é o que tu falou, que não teria a ver, se é uma medida protetiva que só envolve a mãe e o pai, não teria reflexo para com a criança. Só que hoje existe uma lei específica que, se tiver um processo de guarda e o juiz verificar que há indícios de violência doméstica entre mãe e pai, coloca-se a guarda provisória para a genitora. Sim, exato. Não, é perfeito, foi uma colocação que faz... Então, vamos lá, corretamente seria se de fato houvesse um fato concreto específico. Porque quando você cria a possibilidade da mulher dizer o seguinte, eu estou afirmando, eu não trago provas, eu não trago evidências, qualquer que seja a evidência, e eu digo, olha, o meu filho está sendo abusado, eu estou sendo abusado, opa, é o que você quer, protetiva? Toma a medida protetiva, na hora, não tem discussão. Sem provas, é né? determinado, Sem provas, né? Assim, é determinado, inclusive nós temos aí diversos delegados sendo punidos quando não dão a protetiva, ele é obrigado a dar, anulou o trabalho do delegado, o delegado é inútil, ele está vendo que é mentira, mas ele tem que entregar. Eu ouço esse relato, já ouvi no meu direct diversas vezes, os caras indignados, eu estou sendo anulado, eu como delegado estou vendo que aquilo não é verdade, eu tenho que dar protetiva para aquela mulher. Então, vamos supor que do princípio que foi de fato aconteceu o abuso, eu concordo. O grande problema é, por quê? Só a palavra da mulher dita que aquilo seja uma verdade. Esse é o grande problema que nós enfrentamos. Vivemos agora ontem, por exemplo, foi inocentado um jogador de futebol por 4 juízes, porque a palavra da mulher tinha condenado ele em primeira instância. E aí, quando chegou na segunda instância, 4 juízes, 3 juízes mulher e 1 juiz homem, disse, não tem evidência alguma que não estamos dizendo que ela não tenha passado, mas só que ele não fez, então não pode dizer que ele fez. Por isso que a justiça é recursal, você pode recorrer. Mas e quem entrega para esse cara? Quem que entrega para esse cara a destruição da imagem dele? Ninguém, nunca mais. Isso não... Nunca mais, né? A carreira dele foi destruída, nunca mais esse cara vai... Então, porque é o seguinte, existe a narrativa de que o judiciário é patriarcal, e ele só foi liberado por quê? Porque o judiciário é patriarcal e porque ele é rico. Esse cara nunca mais vai se livrar dessa pecha. Vai sim. Igual o goleiro Nunca Bruno. mais. André Aranha não sai de casa até hoje, porque a dona Mari Ferrer disse que ele é um abusador. Nós estamos falando de casos, gente, nós estamos falando de casos aqui de falsas acusações. Ela citou o goleiro Bruno, que não entra aqui. Nós estamos falando de falsas acusações. Mas você não tem certeza que é uma falsa acusação, não, porque ele foi condenado, é diferente. Houve falha processual. O exemplo que o Alexandre Paiva colocou aqui são de falsas acusações. A consequência é que uma falsa acusação vai prejudicar esse homem. É uma epidemia. A gente teve um cronômetro bem grande para eles. Vamos ouvir aqui a mãe. Eu acho... o Aldir ainda falta falar. Depois a gente passa para ele. Eu digo assim, do time de cá, né? Claro. Eu acho irreal essa ideia de que tem uma cartilha feminista no judiciário. E tem. Porque qualquer pessoa, em especial mulher, que já tenha ido a uma delegacia da mulher e já tenha precisado pedir medidas protetivas e fazer um boletim de ocorrência, sabe qual é o constrangimento que se passa nesses ambientes. Porque, em teoria, uma mulher deveria ser sempre atendida por mulheres, mas o que ocorre é que você chega na delegacia da mulher e você é atendida por homens. Homens que questionam o seu depoimento, você é desincentivada a pedir as medidas protetivas, você é questionada de por que você não buscou caminhos alternativos antes de você registrar aquela violência, seja qual for a tipificação, e eu não acho que isso condiz com o comportamento de um sistema que implementaria uma cartilha feminista. Não acho. Inclusive, o negócio, esse argumento de que as mulheres, basta elas dizerem que aí já é considerado, isso comprova como o feminismo manda na sociedade. Bom, existe um juiz. Quando uma mulher faz um pedido de uma medida protetiva, o juiz avalia se aquela mulher está em risco de vida. Se ele avaliar que ela está em risco de vida, ele concede a medida protetiva. Mas depois o processo penal será julgado com o homem tendo todos os direitos, inclusive o direito a ser considerado inocente, como todos os outros processos. Não é assim, então, assim... Na teoria funciona assim, tá? Tudo bem. Na teoria, uma mulher deveria ser atendida por uma mulher. Mas na prática, a mulher chega lá, ela tem que ser revitimizada. Ela tem que ser revitimizada porque ela tem que recontar o processo de violência pelo qual ela passou, ela vai ser questionada perante isso, e essa é a realidade. Agora, eu quero colocar aqui um outro ponto. A pessoa não deve ser questionada? Ela deve ser, em primeiro lugar, uma pessoa, seja mulher, homem, qualquer pessoa, vítima de violência, acolhida e escutada, em primeiro lugar. E eu acho que você também parte desse pressuposto.
Mas eu quero colocar aqui uma outra questão que tem a ver com a guarda compartilhada, porque eu acho que um passo importante tem a ver com a gente reivindicar que os pais não sejam ausentes e assumam a paternidade e que a guarda possa ser cada vez mais compartilhada, mas acho que também é importante exigir medidas de guarda a partir do Estado. Que o Estado seja responsabilizado como um agente que precisa cuidar das pessoas e das gerações que estão crescendo para que elas cresçam com acesso à educação, para que elas cresçam saudáveis, para que elas cresçam morando bem, para que elas cresçam em condições plenas de contribuir com a sociedade. O problema é o Estado capitalista, na democracia burguesa ou em outros regimes, inclusive da forma como funciona, ele não é capaz de permitir, de conceder esse tipo de direito, porque ele joga essas atribuições para a esfera privada. E quem tem que arcar com esses custos, essas responsabilidades, em geral, são as mulheres. Então, eu, enquanto feminista, marxista, socialista, defendo, inclusive, não só que o pai dê um passo adiante, mas que, inclusive, a gente construa um outro tipo de sociedade baseada numa outra lógica, que é a lógica coletiva, e que aí tenham, sim, inclusive, medidas, por exemplo, creches, lavanderias públicas, refeitórios públicos, para que a mulher não precise, ela, arcar com os trabalhos domésticos, para que isso passe a ser problema geral, que as creches sejam públicas, é uma medida fundamental, porque aí você tira, em especial, dos ombros da mulher, mas você tira do âmbito privado o problema de você garantir uma vida plena e saudável para as crianças. Elas perguntaram assim, ou afirmaram, não me lembro bem, que não há um poder, um favorecimento da mulher, ou questionaram onde é que está esse favorecimento. O favorecimento na justiça da mulher, no caso da guarda compartilhada, é o poder de decidir se ela tem o direito de ficar com a criança. O que feministas falam, foi falado aqui, não sei se na gravação ou se foi só em off, que a questão não é, foi falado por ele, por ela, se eu me lembro bem, a questão não é a mulher, não é a mulher que está sendo beneficiada, é a criança. A mulher, na verdade, está tendo o peso de ter que cuidar da criança. Não é assim porque ela tem a guarda, ela não tem a obrigação de cuidar da criança. Não legalmente, ela tem a guarda, e aí a partir dela ter a guarda, ela pode deixar com a mãe dela, ela deixa com o vizinho, ela vai deixar por aí. Ela pode fazer isso, não estou dizendo que toda mulher vai fazer isso. Mas você ter o poder é o que faz a diferença. E quem tem o poder, nesse caso, é a mulher. Ela tem você ter preferencialmente a guarda é poder. Você ter preferencial ou obrigatoriamente o dever, isso é dever, isso aí não é poder. Quando, na segunda afirmação que foi feita algumas vezes aqui, que nós temos um problema sério e objetivo de que existe uma quantidade muito grande, 80%, de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. 80% é isso? Não, eu falei milhões, assim. Milhões, assim, ok. Em todos esses casos, a mãe é a responsável por isso. Por quê? Porque quem decide se o pai vai estar na certidão de nascimento é a mãe. Se ela quiser, ela registra sozinha. Se ela não quiser registrar sozinha, ela chama o pai. E se o pai não quiser vir, ela aciona a justiça e a justiça chama o pai. 100% das vezes em que acontece esse problema, isso é um fato, fatos são objetivos. Se for fato, não é subjetivo. Se for subjetivo, não é fato. Isso é um fato. Nós temos esse número de crianças sem o pai na certidão de nascimento. Em 100% das vezes, quem tem a última palavra, se o homem vai participar ou não, é a mulher, porque ele vai ser chamado se ele não quiser. E se ele quiser ele e ela pode quiser nem fazer de parto se ela não permitir. Se ele quiser ter o nome dele na certidão e ela não quiser, ela registra, ele pode nem saber que ela engravidou dele. Então, e se a mulher não quiser ter aquele filho, ela quiser entregar em adoção, ela entrega. Se o homem não quiser ser pai daquele filho e a mulher quiser que ele pague, ele vai pagar. O problema é, ele não tem o poder e ele não tem o direito, ele tem o dever. Vamos chamar esses homens, porque a gente quer a igualdade, a gente vai chamar os homens para eles terem a obrigação de pagar. Obrigação não é igualdade. Obrigação é igualdade, direitos e deveres iguais aqui, direitos e deveres iguais aqui. Aí seria igualdade. Se fosse assim, não seria feminismo, porque não é isso que o feminismo propõe. Não é isso que as leis que são criadas, são propostas pelo feminismo, são propostas como vocês propuseram aqui. Mais obrigações e deveres para os homens, mais direitos para as mulheres. E vocês chamam isso de igualdade. Não é igualdade.
Isso é feminismo, mas não é igualdade. Olha, só uma avaliação. Primeiro, depois você pode responder, porque genuinamente teve uma colocação sua que me assustou um pouco quando a Amanda estava falando, e você disse que é culpa das mulheres os homens largarem, elas e as crianças. Não, culpa, assim, são elas que são as responsáveis pelo nome não estar lá ou pelo nome estar lá. Disso, se elas quisessem estar... Estou retomando outra fala. Bom, o que eu me lembro é que foi isso que eu quis dizer. Não era sobre o registro. Eu acho que... foi sobre o registro. Não, mas era anterior ao registro. Era sobre abandono eu acho importante parental. A questão do registro. Você falou que a mulher tem responsabilidade sobre o homem abandonar o filho. Ele falou isso. Se o pai o feminismo pega os piores homens, e coloca como se aquilo fosse, ele inverte. Aí o feminismo inverte, pega os piores homens e coloca eles como os culpados por tudo. Se você for pegar, no Brasil nasce, sei lá, estatisticamente falando, milhões de crianças por ano. Vamos supor, eu recentemente até gravei um vídeo sobre isso, se não me engano foram 63 mil crianças no ano passado, ou 2023, sem o registro, 63 mil. E no mesmo ano você pega, nasceram milhões. Então, peraí, de 1 milhão, por exemplo, que 1 milhão de crianças que nasceram no Brasil, só 63 não tem. 980 e tantos mil pais foram lá e colocaram o registro da criança. Então, eu acho que o feminismo erra quando pega, a exceção da masculinidade do homem, transforma ela numa realidade como se aquilo fosse... Generaliza. Né? Generaliza totalmente, porque se você pegar a realidade fática, números, dados, a maioria esmagadora dos homens estão presentes, querem viver, querem compartilhar, querem participar, e a prova disso são os registros. Os registros, na esmagadora maioria, os homens fazem de fato o registro. Não significa que o pai é presente. E uma outra coisa, você vai... E 55% das mães brasileiras são mães solo. São dados. Aí, ó, a maioria das mães... cuidam dos seus filhos, tendo o pai ausente. E aí o tema diz que é o seguinte, por quê? Porque a mulher tem esse privilégio, ganha, o judiciário dá para a mulher... Mas privilégio de ter que cuidar dos filhos. Qual que é o privilégio de, primeiro, que não você tem filhos? Rapidinho. Não. O privilégio é você conviver, você abraçar, pegar no colo. Não, tudo bem, que bom, tudo bem. Mas poder, se você quiser. Você poder ter o teu filho para dar um beijo nele à noite, boa noite, bom dia. Tem que analisar esses 55%, eu já expliquei isso daí, mas agora eu vou usar uma outra vertente, eu não vou entrar porque eu não gosto de ficar debatendo o mesmo tema. São 55%, mas tem que analisar, desses 55% são colocado, pelo que eu estou vendo, mães que estão separadas, aí colocam elas, por estarem separadas, como mãe solo, aí complica a situação, aí complica porque nós vamos ter também 55% de pais solos, então lá criando, provável... e aí diante de toda a discussão, não falam quando a mãe abandona os filhos, que o pai tem a responsabilidade de o pai fica lutando aí para receber algum dinheiro da mãe, porque a mãe sequer abandona 100% na questão material para os seus filhos, porque elas não dão um centavo. Quando o pai pega a guarda, elas não querem ajudar com nada. E quando entram com processo, casos reais no escritório, que lutam para se esconder do oficial de justiça para não serem citados. E aqui eu quero te trazer algum exemplo do que você falou, e eu não estou falando que você está errada. Eu estou falando que o que você falou era o que era para ser certo. Você falou que a medida protetiva é concedida quando a mulher está com risco à sua integridade física. Esse era o certo para ser, se for para deferir a medida protetiva, quando a mulher está em risco. Só que o que acontece hoje, só para você ter uma ideia, que eu acho que você não tem noção. Se a mulher chegar na delegacia e dizer assim, ele me chamou de feio, ponto. Vai ser concedida a medida protetiva para a mulher. Casos reais, você não sabe. Você está dizendo que eu não sei por algum motivo, não, você sabe a minha história de vida. Porque provavelmente... Porque eu estou falando aqui do lugar de uma pessoa que já teve que fazer o pedido da medida protetiva. Eu falo do lugar de uma pessoa que fez o pedido de uma medida protetiva. Eu tenho experiência, passei por isso, acompanhei mulheres nessas situações, sofri uma situação de violência doméstica e fui desincentivada a relatar. Eu fui desincentivada a relatar. Você pede na internet. Dá para pedir pela internet. Então, você sabe que não necessariamente... Vamos só ouvir a conclusão. Pessoal, é a forma que está sendo aplicada. Então, se a mulher chegar lá, independente se está tendo um risco de vida a ela, está sendo concedido sim a medida protetiva. E detalhe, de uma pessoa que eu estou falando que você não saberia, porque na prática judiciária você não está lá
todos os dias para ver. É por isso que eu falei isso. Não sei da sua vida pessoal e também não quero entrar nesse assunto. Segundo ponto, você falou que, e aí você agora entrou nesse assunto pessoal da sua vida, dizendo que já foi à delegacia e não teve assistência. O que eu posso falar como profissional que categoricamente quase toda semana estamos lá na delegacia, principalmente na delegacia da mulher, que é o caso mais específico do escritório, e o que a gente vê, enquanto eu estou lá, são pessoas atendendo de forma respeitosa, delegada prestando assistência e, inclusive, os investigadores prestando todo o auxílio. É isso que eu vejo, então é por isso que eu falo dessa forma, no sentido de que as delegacias estão, sim, preparadas para acolher. Aí eu não posso colocar todas, porque você está me falando de uma situação pessoal e você presenciou, não é um disse-me-disse, tá? Mas o que eu posso falar para você, é que o que eu vejo de todas que eu já fui, é que eu vejo delegacias preparadas, um sistema totalmente integrado para acolher essas supostas vítimas, né? Porque aí vai ser averiguado se realmente são vítimas ou não, mas que tem e que existe. Só um comentário, claro. Eu não estou entendendo. Ou a delegacia está preparada e ela age muito bem, ou a delegacia, diante de um relato de o cara é feio, tipifica isso na Maria da Penha. Mas aí não é questão São coisas, Primeiro, ou você vai por um lado, ou você vai por outro. O que eu falei de todas as delegacias que eu passo, porque você citou que você foi à delegacia e não prestou assistência. Então aqui no caso eu não poderia generalizar por causa do teu caso. Mas é que tem uma inconsistência no seu discurso. Não tem inconsistência nenhuma. E aí o que eu falo para você na questão da... Quem concede medida protetiva não é o delegado, é o juiz. No delegado seria em caso muito atípico, quando não há juiz, tá? Quando não há o fórum na cidade e assim por diante, pequenas, tá? Afastadas. Mas a maioria é juiz que dá a medida protetiva. Então, sim, o que o delegado faz na delegacia? Ele vai lá, colhe o depoimento, pega aquilo ali e protocola e fala, ó, aqui está sendo requisitado medida protetiva para essa pessoa. Não é o delegado. Mas só uma lógica. Uma das lógicas da medida protetiva, você sabe disso, Jamile, é justamente que ela tem caráter, muitas vezes, preventivo. Sim. Então, a mulher não precisa ser agredida, fala, tem que provar. A medida protetiva não acarreta necessariamente o início de um processo criminal. O que nós falamos foi a integridade física. O que eu só me referi sobre a integridade física. Ela disse assim que a medida protetiva é concedida quando há integridade física. Eu dei um exemplo para ela. É que você comentou, por exemplo, chamou de feia. Lógico, que foi um exemplo, enfim, minúsculo. Mas, acontece. Mas o fato da mulher se sentir por alguma questão ameaçada, o homem não precisa ter agredido ela fisicamente. Ela tem total direito à medida protetiva. E aí, se for descumprida, pode acarretar no início de um processo criminal. Sim, até uma responsabilidade para o delegado. Mas, e aí cabe, por isso... para a punição da mulher que mente. Um trabalho que nós temos muito forte hoje é trabalhar que a mulher chegou na delegacia ou pela internet e fala que foi ameaçada, que foi agredida ou que seja psicologicamente, que ela, ao não provar, ela tem que pagar uma pena, porque é muito simples você falar assim, ó, vai lá e fala, e depois se não der nada, entendeu? Pessoal, não acontece nada. O nosso tempo fechou, a Carol, como não falou, vou deixar ela concluir. Só um minutinho, é só sobre essa última fala, que eu até ia falar da medida protetiva, mas acho que eu vou focar na última fala aqui, que foi sobre a luta de vocês em questão a falsas denúncias. Eu não entendo essa luta se já existe lei para falsa denúncia, que já existem pessoas que até 6 anos de prisão podem pegar por falsa denúncia. E eu entendo super que vocês se sentem oprimidos e tudo mais por essas falsas denúncias, mas existe a justiça para isso. Você pode citar essa lei? Na verdade, está no Código Penal, é 366 Código Penal? Ela está citando a denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa. Quem que é a vítima na denunciação caluniosa? Aí você que me responde. Eu posso responder. Eu posso, claro. A vítima é o Estado, não é o falsamente acusado. Mas não vai ser julgada também a pessoa por, vir aqui, por exemplo, se eu vim aqui e vou numa academia... Vamos lá, então não existe, ponto. Você faltou com a verdade. Se hoje, pai, eu chegar, sei lá, vou na delegacia e vou acusar você falsamente de alguma coisa, eu não vou ser processada por isso? Vamos lá, você vai ser processada, mas por via de regra você não é punida. A dificuldade da denunciação caluniosa... A Nádila não foi processada por causa do Neymar? Deixa eu te falar, sabe qual é o problema da denunciação caluniosa e o que a nossa base tenta lutar? É porque a denunciação caluniosa fala que o homem tem que ser inocente, então aquilo ali tem que ser realmente falso, e o que prejudica é eu, vítima, tenho que comprovar que aquela pessoa sabia que era inocente. Como é que eu vou comprovar? Não basta só o fato de eu ser absolvido, de eu ter sofrido durante 2 anos, ter mostrado na justiça, ter ratificado a minha absolvição em segunda instância. Não, eu tenho que provar que sabia que era inocente.
Como é que faz isso? Mas isso dos existe. dois lados, Eis a tanto a questão. vítima Nós não que está temos- acusando Só tem que que a provar, quanto a maioria, pessoa que está dizendo a que é maioria inocente tem que das provar pessoas também. que são acusadas falsamente são homens. Qual que é a porcentagem de falsas denúncias no Brasil, vocês sabem? Não, lá. porque não Tem dados não para tem isso. dados. Não tem dados Eu para isso. gostaria É isso que eu queria Tem dialogar dados. com Mas vocês. agora, Tem dados pra alguns gente dados entender. existem. Tem Um dado que informações existe é o que dado são de altas. que 70% das vítimas de feminicídio nunca chegaram a relatar nenhum tipo de violência. Se 70% das vítimas de feminicídio, um destino trágico, nunca chegaram a Você tá me pisar dizendo numa que delegacia... a protetiva é inútil. Não, O que você não, disse é a eu tô protetiva é dizendo inútil. Porque que os o caras querem matar o número cara, de mata. casos Só é a muito protetiva maior. da bolsa. Nós fechamos Olha, o tempo aqui. Poxa, Não, mas show. você vê a consequência das falsas cortar, acusações Jamile, para as fechou. vítimas? Mulheres que priorizam carreira ao invés de família correm o risco de perder o seu valor sexual de mercado. Nas entrevistas, pessoas concordaram. Ok, eu vou concordar com ela parcialmente. Tá certo. Pode nos explicar. Então, Ok. essa Esse debate todo em torno, essa questão, essa polêmica em torno do o valor sexual de mercado, só é polêmico por alguns motivos. Nós, justamente, a meu ver, com justiça, nós queremos ver as pessoas não como commodities em alvo de um consumismo. Nós queremos ver as pessoas como seres humanos que têm um valor intrínseco. Eu acho isso correto. No entanto, o fato de que nós, em várias situações, e quando a gente fala sobre mercado, sobre o valor no mercado, as pessoas acham que o mercado é uma coisa distante, é alguma coisa da Bolsa de Valores, é alguma coisa de gente rica, malvada. Não é isso. Por que uma pessoa vai para o supermercado e ela compra, em vez dela comprar um conjunto de folhas para salada e frutas para fazer suco, ela compra uma caixona de cerveja e um monte de Coca-Cola? As escolhas que as pessoas fazem dos outros para certas circunstâncias, para certas situações, acontecem devido com as necessidades, muitas vezes irracionais, da pessoa. Eu dou alguns exemplos ligados até mesmo à racionalidade. Se eu for procurar um emprego, eu posso ser um especialista em inteligência artificial. Se a vaga de emprego precisa de alguém que seja capaz de ser um bom recepcionista, eu não sirvo para aquele emprego. O fato é que, em termos de atratividade, existem pessoas que são vistas como sendo mais atraentes e pessoas que são vistas como sendo menos atraentes. Existe uma escala de atratividade, as pessoas, olha que gatinho, que gatinha e tal. E essa questão, essa discussão em torno de valor sexual de mercado é apenas ver o que torna as pessoas mais atraentes e o que torna as pessoas menos atraentes. Uma mulher ser mais bem-sucedida profissionalmente e financeiramente, foi observado que isso não torna ela mais atraente para os homens. Mas o homem ter aquelas características de ser melhor protetor e melhor provedor torna ele mais atraente para as mulheres. Em um ambiente, falando de uma perspectiva heterossexual, óbvio, essa é toda a questão. Eu vejo que toda a discussão em torno e a polêmica é uma polêmica bastante infantil, bastante pueril. Nós subestimamos a capacidade do nosso cérebro de agir instintivamente, irracionalmente, e também o fato de uma pessoa perder o seu valor em termos de atratividade sexual no mercado pode não ser uma coisa tão ruim. Talvez quando ela muda de ser uma pessoa que é muito atraente sexualmente para ser um pai ou para ser uma mãe, talvez essa sexualidade apenas tenha amadurecido para algo até mais importante para ela e para os outros, para a sociedade em geral. Apenas pontuando que o que eu entendo que esse tema traz é justamente um debate que trata do tema por baixo, aonde geralmente feministas gostam de jogar ali o jogo do jogo baixo, jogo sujo. Isso é a prova de que no meio masculinista, como nos rotulam, existem diversos tipos de pensamento, pessoas que pensam de uma forma, pessoas que pensam de outra, como aqui mesmo foi citado pelos oponentes, eles têm dentro do campo do espectro feminista, são diversas vertentes. Então vamos pegar a vertente que aborda essa temática. Eu no meu conteúdo, no meu trabalho, eu jamais abordei isso, não trato desse tema, não acho que ele é saudável.
A quem interessa pegar esse tema e levar para cima? Quem quer destruir tudo o que nós estamos construindo quanto argumento válido. O que é tido como valor sexual de mercado? É a pessoa se interessar pela outra com base naquilo que ela enxerga. O primeiro impacto é o visual. Você não conhece uma pessoa, você não sabe de onde que ela vem, o que ela pensa. O primeiro impacto é o visual. Num relacionamento é aquilo que você pega e diz, olha, o que aquela pessoa ali me traz de interessante para que eu possa ir e abordar ela numa conversa e tentar desenvolver ali um papo que leva a um relacionamento. Então, o valor sexual é tido assim, ó, o que para mim, em termos de valores estéticos, interessa que me faça me mover, que faça com que eu me mova e vá até aquela pessoa conversar. Então você tem um atrativo sexual, né? As curvas da mulher atraem geralmente muitos homens, mulheres com curvas. E o que a nossa bolha aborda com relação à mulher? Se você começar a observar, geralmente a mulher, num primeiro impacto, também vê o homem fisicamente, o homem atrai o homem com uma estética razoável, bonita, e vai e conversa. O que os masculinistas de uma ala mais radical, digamos assim, dizem? Que aquela mulher só vai ficar com esse cara se ele tiver algum benefício, se ela tiver algum benefício financeiro. O valor sexual da mulher é medido pelo que o cara tem no bolso e o valor sexual do homem é medido pelo que a mulher tem dentro da roupa íntima, digamos assim. Né? Dentro do o corpo dela. O corpo dela interessa. E a mulher geralmente é vista por essa ala como interesseira, porque ela visa primeiro, além daquela primeiro impacto visual, o dinheiro. Mas muitas vezes, se ela vê que o cara tem aspectos que dizem que ele tem recursos, como por exemplo, o cara chegou num carro importado, o cara chegou de helicóptero, ela já não vai nem se importar tanto mais com a figura estética do cara. Opa, esse cara tem recursos e eu posso me beneficiar disso. Então o valor sexual de mercado joga nessa temática, que eu acho um debate bobo, simples, que deveria ser eliminado, que funciona para a molecadinha que está querendo se relacionar, tal, mas para quem está tratando de temas sérios como leis, como o homem enfrentando toda uma máquina que defende a mulher dentro do judiciário, que é uma máquina de moer homens, eu acho que isso é um debate bobo que não deveria nem ter sido levado ao debate público, mas interessa a quem quer destruir tudo que nós fazemos, tudo que nós trouxemos de argumento e resumir tudo a isso, homens que querem pegar mulheres e mulheres que são interesseiras, enfim, aquela história toda, né? Bem, na minha visão, com toda certeza, não chega a esse ponto, até porque isso daí foi um ganho do feminismo e a grande maioria dos homens, e como você falou, um homem maduro, ele quer fazer o quê? Ele quer uma mulher que esteja estabilizada, até mesmo para constituir família. A maioria das famílias hoje, elas são formadas com pessoas que ambos se ajudam, ambos estão trabalhando na sua duplo, triplo, quadruplo jornada, como elas gostam muito de falar aqui, né? Então, esse tipo de mulher que ela tem um mestrado, que ela está trabalhando, que ela tem uma perspectiva de futuro muito grande, ela tem um valor sexual muito alto para aquele homem que quer construir uma família. Não, acho que a Jamília acabou de reconhecer, inclusive, os ganhos do feminismo. Ela é infiltrada. Acho que isso é importante. E acho que o termo valor sexual de mercado já demonstra a nojeira que quer refletir. Primeiro, valor sexual de mercado. Coloca, assim, as mulheres numa posição de objetos a serem escolhidos diante de um mercado, de uma série de mercadorias à disposição. Segunda, que o valor da mulher seja medido em base ao sexo, que é o que você falou, o que importa para a mulher é o que está dentro da roupa íntima dela. Isso é uma ideia absolutamente nojenta, misógina e que reduz as mulheres a um corpo para satisfazer os interesses do homem. E por que a mulher é reduzida a um corpo? Porque, em última instância, ela precisa ser a mãe, ela é aquela que vai gestar, ela é aquela que tem a ancestralidade feminina, capaz de dar conta da reprodução da vida, etc. E é por isso que, de acordo com a lógica de vocês, o valor de uma mulher se mede pela sexualidade. Agora, acho que isso é uma ideia reacionária, nojenta, absurda, que coloca as mulheres, inclusive no mesmo patamar daquela série famosa, O Conto da Aia, que coloca as mulheres numa posição absolutamente inferior na sociedade. E veja só, gente, a maior parte das mulheres, inclusive da vida real, porque acho que aqui pouco se debate isso, não podem escolher exatamente se vão ou não ao mercado de trabalho.
As mulheres precisam cuidar da sua família, cuidar e garantir da produção e da reprodução da vida, ainda mais se nós consideramos que 55% das mulheres brasileiras são mães solo. Então aqui está colocada uma dicotomia que sequer faz sentido. E a mulher, ela pode ser o que ela quiser. Se ela quiser um mercado de trabalho, é importante que ela tenha esse direito. Se ela quiser ser mãe, é importante que ela tenha esse direito. Agora, nós precisamos olhar para o que está de fato ocorrendo. As mulheres trabalham, porque o capitalismo precisa que tenha todo este setor da sociedade produzindo e sendo explorado. E as mulheres precisam ter um emprego para garantir os cuidados da sua vida individual e da sua família. Então, sinceramente, esse debate sobre uma mulher ter carreira, etc., ele reflete um momento da sociedade tão atrasado que não tem nada a ver com o que é a vida hoje. Primeiro, parabenizar a Jamile por ter reconhecido uma vitória do feminismo. É uma consequência do feminismo para a sociedade. Uma conquista do feminismo. Uma consequência. Então, isso é importante, porque, acima de tudo, você é uma mulher, né? Então, eu acho que esse tema, essa pauta, tocou justamente num assunto que é caro às mulheres. Então, você pega essa questão do VSM, que, infelizmente, eu tô a par, porque a gente, enfim, estuda o assunto. E esse termo é um termo que ele é oriundo de um movimento norte-americano, que são esses Red Pills, né? Incel, tem outras coisas, inclusive a Carol tem um vídeo interessante sobre isso, mas justamente, é importado, porque tudo que também é de ruim de lá a gente importa, e basicamente é composto por homens frustrados, né? Homens jovens, inclusive existem pesquisas que mostram que os meninos jovens estão cada vez mais conservadores, as mulheres jovens cada vez mais progressistas, o que é um problema grave a longo prazo, e são homens frustrados, que estão insatisfeitos, e aí a gente entra na questão do capital, estão insatisfeitos com o modo de vida, estão insatisfeitos com o aumento do poder de compra das coisas, estão insatisfeitos com o eventual establishment, e aí eles culpam a esquerda, culpam as mulheres, culpam, enfim, o sistema, arrumam inimigos em comum para poder culpar, e dentro dessa comunidade eles acabam se identificando, se protegendo, né? Reafirmando a masculinidade e o tipo de masculinidade tóxica, porque a Carol comentou bem que existem outras masculinidades, né? Que não necessariamente são negativas, né? Não é essa a questão. Então, é importado disso, e o VSM basicamente trata-se de medir o valor da mulher diante da quantidade de relações sexuais que ela tem. É disso que se trata, né? De forma pura. E aí envolve justamente isso, homens frustrados, homens inseguros, né? Homens que entendem a mulher justamente como um objeto sexual, porque só conseguem imaginá-la quando existe uma circunstância sexual, então ela teve outros parceiros, ela já transou com sei lá quantos caras, portanto ela não serve para ser mãe, não serve para casar, não serve. Isso é atrelado a homens inseguros, né? E aí também mostra por que o feminismo também, essa cultura patriarcal machista afeta a cabeça dos homens, desses meninos, né? Que não conseguem lidar com isso, não conseguem lidar com o fato de que mulheres são independentes, de que mulheres hoje podem escolher seus parceiros sexuais e ao mesmo tempo podem trabalhar, podem votar, podem fazer isso, aquilo, dizer, né? Então isso tudo envolve uma palavra chamada insegurança e mais uma vez, enfim, está atrelado a essa cultura misógina, machista, nojenta, de atrelar tudo que envolve o universo da mulher para o bem e para o mal ao sexo, né? Do ponto de vista positivo ou negativo, ao sexo. Então, tudo gira em torno disso. Sobre essa questão de valor sexual de mercado e as mulheres acabarem deixando a família para focarem na carreira, eu discordo muito, porque como a Mandy falou, a gente não tem muito essa escolha. O cuidar do filho, cuidar da família é muito nosso papel dentro da sociedade. E após a Revolução Industrial, muitas mulheres entraram nesse mercado de trabalho e acabaram tendo que conciliar essa dupla jornada de trabalho, tanto de sair e cuidar fora de casa, quanto dentro de casa, receber seu salário para conseguir pagar suas contas e não ser dependente financeiramente exclusivamente do marido. Então, é justo que mulheres busquem a sua carreira, a sua emancipação financeira, que não sejam dependentes de homens. E aí entra a questão do valor sexual de mercado, né? Enquanto o homem tem um valor sexual de mercado maior quando ele tem status, poder, privilégio, dinheiro, a mulher tem um valor sexual de mercado quando ela é vista como uma mulher fértil. E aí entra as explicações dos próprios Red Pills, que falam que mulheres que têm ancas maiores, mulheres que têm seios maiores,
maiores, cintura mais fina, elas são mais atraentes para os homens, enquanto para as mulheres, o homem provedor, o homem que tem status, o homem que tem carrão, o homem que é aquele estereótipo do Andrew Tate, do Dan Bilzerian, é o homem que nós queremos. Só que esse é exatamente o homem mais tóxico que existe, que é o cara que acha que aquilo ali é masculinidade. E isso acaba afetando a gente quanto vocês, porque se cria uma caixinha que fala, vocês são homens se vocês forem assim. Se você não tiver sucesso, se você não tiver poder, se você não tiver esse carrão, se você não tiver dinheiro, você não é homem, você não é másculo. Isso gera ressentimento, isso gera frustração e a culpa vira de quem? Das mulheres, porque só pode ser as mulheres que a gente está vivenciando isso. E daí entra o lado das mulheres, que a gente não pode seguir a carreira e ter sucesso e status, porque isso é valor sexual do homem. Se a gente tem uma carreira, se a gente é bem vista como uma mulher independente, uma mulher que tem status, não, a gente não é vista da mesma maneira. A gente está em detrimento da família e estamos focando na nossa carreira. Mas os homens, infelizmente, estão seguindo a sua carreira e não estão preocupados se isso está causando detrimento com a família. Só para fechar, recentemente um CEO falou que mulheres não poderiam ser CEO porque elas têm um papel doméstico e que colocaria a família em segundo lugar e o marido em terceiro lugar. E daí fica aquele questionamento, ele é um homem CEO, ele coloca a família em segundo lugar e a mulher em terceiro lugar? Por que a mulher seria assim também se ela focar na carreira? Então, eu discordo completamente disso e acho que as mulheres devem sim focar tanto na sua carreira quanto poder conciliar com a sua relação com a família. Por isso, a favor da jornada 6x1, né? Para a gente ter mais contato com os nossos filhos e familiares. Todos vocês chegaram a falar dizendo que a mulher não tem escolha. Só que eu sou contrária a isso. Todos nós temos escolha. Vocês estão aqui porque vocês escolheram estar aqui. Nós temos a escolha, nós mulheres temos a escolha de dizer assim, eu quero engravidar, eu não quero engravidar. Eu quero casar, eu não quero casar. Isso daí foi uma consequência de vocês. Vocês escolheram isso nessa busca do feminismo, de conquistar o direito das mulheres. Chegaram a esse patamar da mulher escolher o que elas desejam. E escolheram. Então, só para mostrar que qualquer pessoa aqui, todas as mulheres que estão aqui, tem esse poder de escolha. E para todas nós, mulheres que estão ouvindo aqui esse debate, o importante é nós tirarmos esse vitimismo, sabe? Ah, isso é o sistema, é o fulano, é o cicrano. Quando a mulher, assim como o homem, ele foca em você, foca na sua carreira, ele cresce, assim como eu e assim como todas as mulheres que eu conheço, sabe? Elas se colocam como prioridade sua família, os seus filhos, e elas crescem, param de se vitimizar, elas conseguem ter um bom salário, assim como o meu, elas conseguem estudar e terem, por exemplo, igual eu, 2 filhos e não ficam vitimizando, colocando a culpa no sistema, colocando a culpa no esposo, no tio, no irmão. Ah, porque o fulano ganha mais do que eu. Tá bom, o que o fulano fez para ganhar mais do que eu? Porque todas as mulheres que eu conheço chegaram no patamar onde chegaram por conquistas suas, porque estudaram, porque se esforçaram. E aqui eu estou falando de realidade minha, lá do Acre, que vocês podem chamar aí de interior, mas são mulheres que conquistaram e, por exemplo, a minha mãe tem 2, é aposentada, conquistou, estudou e conquistou o seu salário. Assim como todas as mulheres da minha família. Então não existe esse negócio, a mulher é menos do que o homem, principalmente nos dias atuais. E o fato da mulher estar no mercado de trabalho chega ao que eu falei anteriormente, puxando aqui como conexão. Elas são mais valorizadas para um homem maduro que quer ter um relacionamento. Porque um homem que realmente quer crescer não vai querer uma mulher encostada. Não, é um breve comentário. É engraçado porque a Jamile está falando aqui como se nós fôssemos contra a mulher estar no mercado de trabalho, mas tem 2 pessoas aqui nesse debate que concordaram com a afirmação e que concordam com o termo e com a ideologia por trás do valor sexual de mercado. E essas pessoas não somos nós, essas pessoas estão do seu lado. E a ideologia do valor sexual de mercado é a ideologia que diz que a mulher não pode estar nessas posições que você está defendendo. Como sempre vocês colocando e criando afirmações. Os meus 2 colegas que vieram aqui, eles vieram com um ponto de argumentação que, pelo visto, vocês não ouviram. Não ouviram. Eles sentaram porque eles concordaram com a afirmação. Não. Inclusive, se você tivesse prestado atenção nisso... Essa é a metodologia do debate. Claro, se a pessoa tem alguma observação a ser feita sobre o tema, pode sentar também. Inclusive, o que demonstra que ela não ouviu, né? Tá, eles podem ter ressalvas, mas predominantemente eles concordaram com a avaliação. Ressalvas com as feministas radicais, por exemplo. Simples. Tem questões... detalhes que eu concordo e que eu discordo de várias questões. Sobre essa questão de valor sexual de mercado, eu concordo
que existam estatísticas de crime no Brasil? Concordo. Eu concordo com o crime ser realizado? Não. Mas eu sei que ele é, eu não quero negar a realidade. Existem pessoas que são majoritariamente, nos ambientes onde elas vão, elas são vistas como mais atraentes e outras como menos atraentes? Sim. Existe estatística mostrando que os homens consideram essas mulheres que têm mais curvas como sendo mais atraentes? Sim. Existe um prejuízo causado às mulheres por campanhas feministas que dizem querer combater certos estereótipos de beleza? Sim. Primeiro, porque negam certos fatos que são apenas fatos da realidade. O que o pessoal fala, que é muito combatido, como sendo uma coisa nojenta, uma objetificação da mulher, primeiro, eles não falam só da mulher, eles falam do homem também. Então, vocês veem como sendo apenas uma questão contra a mulher por, entre outras coisas, uma visão profundamente ginocêntrica. É tão ginocêntrico que não percebe que estão falando do homem também. Falam do homem e da mulher, falam dos relacionamentos. Existem alguns fatores, algumas coisas que são faladas por esse pessoal que vêm de estatísticas. Existem estatísticas, por exemplo, que mostram que as mulheres se interessam pelos 20%, outras dizem que podem chegar até 5% dos homens mais destacados na sociedade. Isso é um fato social, essa pesquisa não foi feita na sociedade toda, foi feita em aplicativos de relacionamento. Então pode ter um certo viés aí. Mas as mulheres passam e elas escolhem apenas aqueles que são o top do top do top do status social. Envolve beleza, dinheiro, posição, envolve tudo. Então, assim, dizer que as mulheres valorizam isso não é misoginia, é a observação de um fato. Você dizer que os homens estão procurando isso porque eles querem ser escolhidos é você ter uma visão do homem de uma forma compreensiva. Poxa, por que a mulher se embeleza tanto? Porque se ela se embelezar, ela vai ser melhor vista pelos homens, ela vai ser mais escolhida. Por que os homens lutam tanto? Por que eles trabalham mais? A informação sobre diferença salarial entre as mulheres e os homens não é falsa, mas o motivo disso é falso. Os homens trabalham mais em detrimento da própria saúde. Se eles puderem ter 30% a mais de salário, eles trabalham mais distante de casa, nos horários piores, mais insalubres e mais perigosos, se eles puderem ter 30% a mais, porque ter 30% a mais aumenta a possibilidade de ele ser escolhido. Então, sim, existe um mercado. Nós não somos todos, homens e mulheres, não somos apenas vítimas disso e não somos apenas perpetradores disso. Nós agimos de acordo com instintos, algo biológico, e também por certos padrões sociais. Os seres humanos não são apenas biologia e não são apenas cultura. E uma parte disso que é falado, de VSM, do pessoal Red Pill, é apenas a observação de estatísticas. Eles não fazem um julgamento, eles dizem as coisas são assim. É daí que vem a metáfora da Red Pill. Red Pill significa falar a verdade e viver de acordo com a verdade, não negar a verdade. É apenas isso. Como um dos dois que sentou aqui primeiro, eu quero dizer para você o seguinte: essa é mais uma prova do que eu afirmei, que o feminismo pega e bota todos os masculinistas num bolo só. Como se todos nós tivéssemos essa visão, isso é o certo, tem que ser assim. Estamos fazendo uma análise, um recorte da sociedade. Tanto é que eu citei que geralmente acontece, e aí eu falo com propriedade porque eu faço parte dessa bolha masculinista, e eu convivo com, virtualmente, mas eu convivo com as pessoas e eu estou ali no debate diário. Para vocês terem uma ideia, assim, é até estranho falar, mas uma grande parte desse grupo me trata, sabe como? Pai vagina, é o apelido que eu ganhei. Eu sou o pai vagina. Por quê? Porque eu não compactuo com essa ideia dos caras de ficar tratando esses temas. Novamente, isso é um debate que rola entre a molecadinha, geralmente jovens. O recorte que eu percebo geralmente, jovens, moleques que estão na adolescência. Não podemos tratar todos os masculinistas como uma coisa só, como vocês sempre afirmam que não trate o feminismo como uma coisa monolítica, como um bloco único. Não. Então, se está sendo rotulado um grupo chamado masculinista, é necessário existir o recorte dentro dessa bolha, onde você avalia a situação como ela de fato é, como bem disse o Aldir. Não vamos pegar e generalizar, englobar todo mundo, coletivizar uma culpa. É importante que você não coletivize a culpa de um cara que fala uma merda, né? E aí trata todo mundo como parte daquele problema. Tá vendo isso aqui?
pinçam aquilo ali, que é o cherry pick, colocam em cima, ó, isso aqui é o problema está aqui. Então, novamente, repito, eu dentro da bolha sou conhecido como pai vagina, porque eu não sou o cara que vende essa narrativa. Sou um cara já na segunda idade, tem primeira, segunda, terceira idade, talvez eu não estou na terceira, quase na terceira já, mas enfim, estou na segunda e aí eu vejo esse debate da molecadinha e falo, mano, vocês são idiota, cresce, porra. Entendeu? E aí os caras vêm no meu DM, pai, você tem isso aqui, pai vagina, não sei o quê, porque eu não sei quem tem razão, porque existe uma bolha de fato bem radicalizada dentro desse grupo. E eu afirmo, e já afirmei isso em vídeo, sou atacado por eles, inclusive. Quase derrubaram meu canal. Eu quase fui derrubado por masculinistas por coisas que eu discordo do que eles falam. Eu trato o seguinte, olha, isso só fortalece quem quer nos destruir, porque pegam isso e tratam isso como sendo uma coisa monolítica, uma coisa única, e não é. E a molecada não entende, justamente porque ainda são moleques. Então eles preferem tratar esse tema porque para eles interessa pessoalmente, eles veem uma mulher linda, bonita, toda gostosa e os caras querem aquilo, eles veem que eles não têm, como é que eu faço? E vê o cara que é do topo e fala, como é que aquele cara consegue? Eu quero entender uma mulher, principalmente mulheres, hoje em dia, em época de OnlyFans, por exemplo, a menina sabe o valor sexual de mercado dela, ela sabe o valor de sexual de mercado, porque ela vai lá no OnlyFans e ela fica milionária. Porque sabe que é um valor, tem valor naquela imagem estética bonita e atraente. Financeiramente mensurável. Né? Exatamente. Então, talvez a percepção das feministas seja que isso é um problema que vem de cá, porque acabaram percebendo que talvez do lado de lá existem os debates internos que não estão sendo feitos, né, com essas mulheres que sim, que enxergam o valor sexual do mercado pelo que ele tem. É quem paga mais ali para tirar foto do corpo dela nu. Ela usa a estética, o capital estético dela, e fica milionária. Você dificilmente vê um homem vendendo um OnlyFans ficando milionário com o capital estético dele. Então é uma questão de percepção do que a gente vê acontecer na sociedade, enquanto interesses individuais, sabe, sem coletivizar. Então o problema existe, nós sabemos que isso não é uma coisa que agrega, inclusive, né, a Jamília aqui citou que como um ganho do feminismo. Eu discordo, né, respeitosamente. Na verdade, é uma consequência. Não, só concluindo assim, não, ok, consequência, sim. Porque é o seguinte, quando você pressupõe que existiu ganho, você quer dizer que existiu uma pressão e não uma concessão. O homem concedeu para a mulher os direitos, porque conquistar é você lá meter uma arma na cara e falar assim, ó, é o seguinte, me dá, senão acabou. Não, então, quando eu citei isso, eu me referi na questão da consequência. As mulheres chegaram no ponto de quererem trabalhar, de quererem fazer isso, fazer aquilo, e elas conquistaram isso. E como consequência, o que aconteceu? As mulheres foram para o mercado de trabalho e aí teve um peso nas costas, que foi o quê? A carga que tem em casa. Que são o quê? As crianças, limpar a casa, que às vezes colocar uma faxineira vai sair muito caro. Então isso daí foi, querendo ou não, um ganho que o feminismo conquistou. É isso que eu estou querendo me referir. E principalmente você na sua faixa etária, o que eu percebo observando, mulheres que se aproximam da nossa causa. Não, você não está na segunda igual eu. Só para informar, a gente tem 4 minutos. Tá, rapidamente, 1 minuto só para concluir. O que eu percebo é que existe um incômodo de mulheres que chegam já numa faixa etária e já conquistaram. A Jamília, ela é independente, como, né, as feministas gostam de vender. Ela vive do dinheiro dela, do trabalho dela, do conhecimento dela. O grande problema é que ela usa o conhecimento dela para atacar o feminismo, que aí fica um problema que gera para lá. Eu não digo nem atacar. Não, enfim, atacar pode falar. Enfim, o que eu digo jovens, meninas jovens, eu percebo, minha percepção enquanto sociólogo da bolha. As mulheres jovens acham maravilhoso essa questão do capital sexual de mercado. A mulher, quando já passa dos 30, vê que ela já é parte daquele que, olha, é o seguinte, ó, você já não vai ser talvez a que eu buscaria. E aí você tem que entender, beleza, meu irmão, não queria você também, você tá fedendo a leite, sei lá, e caga para aquele idiota falando merda, entendeu? E você talvez encontre um homem que de fato tenha já uma vida estabilizada, né, que possa ali dividir com você a vida. Então, o que eu oriento, tipo assim, talvez para as mulheres em geral, não só feministas, cague para essa molecadinha que tá falando merda, enfim. Não, acho que o fato de você ser chamado de pai vagina como um xingamento já também demonstra bastante aquilo que nós estamos querendo dizer. Sim. Porque você ridicularizar alguém a partir de um atributo feminino, não por acaso, inclusive, as partes íntimas. Né? Enfim. Tudo bem, mas foi a intenção. E veio de um setor masculino, pelo que você mesmo colocou. Mulheres são masculinistas. Não só. Veja, isso corrobora o próprio argumento que você tinha utilizado antes de que um homem ser ridicularizado também é ser chamado de broxa. Que é o homem que não é viril, etc. Por que então, que ele foi ridicularizado pelas mulheres? Aqui, você pode até dizer que você não concorda com a narrativa do valor sexual de mercado, mas para mim você está corroborando o mesmo tipo de argumentação. Olha só, você está distorcendo o que eu falei. Tudo bem, então você concorda. Mas melhor ainda, vamos lá. Mas eu posso terminar o meu ponto de vista? Okay, Posso terminar o meu ponto de vista? Por favor.
Porque você pode dizer que tem ressalvas, foi essa a palavra que você utilizou antes, você pode dizer que não é bem assim, que é com vírgulas aqui, pontos ali. De toda forma, a sua lógica argumentativa, o seu modo de enxergar as mulheres, enxergar a masculinidade corrobora uma concepção altamente opressora. E veja, eu acho que é verdade. Tem mulheres que reproduzem concepções machistas. A gente nunca negou isso. Eu acho que é verdade. Tem mulheres que reproduzem entre mulheres e na sua relação com homens padrões estéticos, padrões do que a sociedade exige que a gente seja. Agora, nenhum homem está sofrendo por ser homem. Digo, numa relação entre um homem e uma mulher, em que uma mulher reproduz uma ideia de um ideal estético, ela não está fazendo isso porque ela está oprimindo o homem por ele ser homem. Ela está fazendo isso porque existe um ideal do que é a beleza, do que é o corpo feminino, do que é o padrão social aceitável, etc. E não pode ter o ideal pessoal dele próprio, ele pode. Mas nós não estamos falando de indivíduos, nós estamos falando de sociedade. Nós estamos falando de um ponto de vista de um processo que ocorre generalizado, em que homens e mulheres podem reproduzir opressão, mas a opressão surge porque as mulheres são vistas como menores, inferiores, piores e sexualizadas e objetificadas por serem pega mulheres. Uma piadinha de moleque. Então veja, e trata uma isso como coisa machismo. aqui é o seguinte, é verdade, piada de moleque. isso não se trata de vitimismo, não se trata de vitimismo. Gente, fala você pra gente dois concluir. minutinhos. Isso, eu só quero dizer uma coisa, vamos ouvir a Carol e aí nós vamos concluir. A Carol vai concluir para nós. Eu entendo e concordo também que envolve muitos meninos aí, eu já vi muitos meninos que se denominam incel, né, que eles não se relacionam com mulheres, acabam sentindo ódio de mulheres por conta disso, é estudado por pesquisadoras feministas, mas hoje existe um mercado da misoginia, as pessoas ganham dinheiro vendendo cursos, mentoria, advogando para homens, né, agressores, estupradores, pedófilos, porque alguém precisa, né, advogar para esses caras. Não, de calma, novo, eu só tô... a mesma coisa que existe advogados para homens, existem advogados para Sim, mulheres. é por isso não, que eu ia falar, quando eu ia tá me terminar, acusando falar... aqui novamente... Não, eu não tô te falando de você. Assim. Não Eu não tô falando de ti, amiga. Você acha que não existe advogado... mulheres que estão advogando, então, para Se a estupradores? carapuça serviu, então. A carapuça serviu, porque eu não Homem falei não de pode ter você. defesa, tá, pessoal? Eu não Homem falei de não pode ter você, defesa, eu não tá? citei você, eu falei que existem você não pode ter advogados defesa, não, de tá bem. homens. Carol, Você só citou a minha conclui. profissão. eu só tô querendo você falar- me atacando, você está atacando todos os profissionais que defendem vamos lá homens. novamente, E não é eu vou porque falar do defendemos zero. homens que estamos Eu vou falar do desrespeitando zero. a sociedade. Vamos Eu vou falar do ouvir zero. a conclusão da Carol. Eu vou só, tipo, já que ela interrompeu, vamos lá de novo. Então fala com respeito. Eu não tô falando de você, Jamília. Respeite. Eu não tô falando de você. Vamos lá de novo. Existe uma pesquisa feita pela NetLab, onde eles pegaram e fizeram um relatório sobre misoginia de mercado e eles analisaram que existe, sim, canais que lucram com isso, que fazem lives que eles monetizam muito, falando sobre ódio contra mulheres. E ok que vocês são pessoas que estão nessa bolha e vocês não se veem dessa forma. Mas é o que chega na Surface. É o que chega para as pessoas, na maioria. Quando eu falei que existem pessoas nesse meio que advogam focados nesse tipo de coisa, eu não tô falando de você, Jamile. Eu tô falando da NetLab que pegou pessoas que realmente focam exclusivamente em defender o direito dos homens, mas não defendendo o direito dos homens, atacando mulheres, atacando feministas, falando que mulheres são falsas denúncias, isso e aquilo, enquanto, na verdade, só está ganhando dinheiro com isso, com mentoria, com curso, com conteúdos proibidos, como Andrew Tate, que é muito conhecido por isso, o cara ficou praticamente bilionário fazendo esse tipo de coisa. E até mesmo os casos de pessoas que trabalham no direito, e não tem problema, porque é o que eu sempre falo, advogado criminalista vai acabar atendendo pessoas que cometeram crimes que, para nós, são repulsivos. E tá tudo bem você ter escolhido esse lugar, entendeu? Tá tudo bem. Eu não escolhi, eu não sei o que você está falando. Que eu tô falando. Você falou que eu estou falando de você. Não estou falando de você, Eu atuo no direito entendeu? criminal contra falsas acusações. Aí que tá. Você não ganha dinheiro com seus clientes? Assim como você ganha dinheiro também lá na Como? onde você está. Mas é com misoginia que eu tô ganhando dinheiro? Não, eu Ou não é ga- acolhendo vítimas de estupro, Primeiro, inclusive eu não prego ódio contra as mulheres. Mas você lucra, eu não lucra? luto contra, Eles não são, tipo, clientes contra seus? ódios e eu não Masculinistas lucro não são nada seus clientes? com isso. O seu trabalho é lucrar com masculinistas, entendeu? Eu não tô criticando ela, eu tô criticando você a tá misoginia de analisando. mercado. Você está dizendo que eu ganho dinheiro pregando ódio contra as mulheres. Ela está individualizando, ela tá individualizando, ela não tá vendo pesquisa, estatística. Eu como advogado, é lógico, eu como advogado, eu entendo que você não está criminalizando a profissão advogado, Exato. até porque a gente vive num Estado democrático de direito. Exato. E todo mundo, a pior das pessoas tem direito à defesa, né? E caso seja culpada, merece Passar por um ser processo punida legal.
enfim... Mas ela fez uma insinuação. Ela fez uma insinuação com uma generalização no momento que ela colocou da seguinte forma. Ela afirmou, Existem pessoas... ela afirmou que eu ganho dinheiro pregando eu vou ódio encerrar contra essa as rodada mulheres. porque a gente Nossa, vai entrar depois de pega a novo num gravação, ponto que eu não gostaria de entrar. Eu vou encerrar essa rodada, ok? Cortou. Isso daí foi muito individualizar o